Graças a Deus. Então, gente, eu penso que nós talvez possamos começar, né? Hoje, só introduzindo aqui o nosso tema de hoje, seguindo aí toda a nossa caminhada, estudando o relacionamento das empresas transnacionais nos países para onde elas se dirigem. Então, eu dizia lá no iniciozinho, quando nós começamos, eu dizia que a ciência, ela se utiliza, ela se baseia em regularidades, né? A observação e nas regularidades. Existe sempre exceção, evidentemente, para tudo, né? E então nós temos visto aqui algumas experiências que são as que a gente possui, lembrando sempre, né, que nós estamos focando sempre em períodos em situações de conflito, né, que surgem entre as empresas e os países hospedeiros desses investimentos de multinacionais. Então nós conhecemos aí um pouquinho a experiência de uma grande corporação do setor de comércio, né, corporação britânica, lá nos séculos 17 e 18. Depois tivemos a possibilidade de conhecer uma grande corporação britânica também operando no século 19 na África do Sul. Muda de localidade, né? Ásia, África do Sul, séculos 17, 18, 19. Depois nós passamos aí conhecemos um pouquinho da experiência de Cuba e do Irã. Aí a gente já estava, né, na década de 50, do pós-guerra, período da Guerra Fria. O Irã no Oriente Médio, Cuba na América Latina. E hoje nós vamos, então, conhecer um pouquinho do relacionamento das transnacionais aqui no Brasil. Mas, principalmente ali entre as décadas, digamos, os textos que foram disponibilizados, eles, na verdade, eles transitam mais ou menos entre... eles fazem referência ao período de 1930, mais ou menos, e vai até praticamente 1970, né? Então pega um espaço de tempo relativamente longo. A maior parte dele realmente do texto se refere ao período também do pós-guerra, né? Portanto, décadas de 50, 60 e 70. E, diferentemente das demais experiências que a gente teve chance de conhecer, agora são empresas do setor industrial. Então a gente viu empresas do setor comercial, nós vimos empresas do ramo mineral, né? Tanto no caso da Companhia da África do Sul, quanto no caso das petroleiras. E agora a gente chega em empresas do ramo fabril, do ramo industrial. Todas elas empresas do setor fabril. E aqui a gente consegue, inclusive, se descolar um pouco do país, né, que estava por trás dessas experiências, né, que era principalmente que nós vimos aqui, Inglaterra e Estados Unidos. Mas a partir de agora, não. Os textos aí que vocês tiveram acesso, eles se reportam a empresas de vários países desenvolvidos, né? Então fala de empresa suíça, norte-americana, alemã, italiana, japonesa, enfim, pega aí esse leque de países desenvolvidos e as empresas desses países exatamente num dos maiores países, né, do mundo, que é exatamente o Brasil. Então vai ser uma experiência diferente aí e vamos ver que eu acho que a gente tem coisa aí para aprender com esses textos aí. Então eu passo a palavra aí para o pessoal que vai apresentar. Fiquem à vontade. Boa noite, professor. Eu vou compartilhar a tela aqui só um minuto. Legal. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, beleza. Legal. Só esperar ela compartilhar certinho ali o slide para a gente já iniciar.
Não tá aparecendo. Tá aparecendo agora? Ainda não. Não. Sim, tá aparecendo sim. Tá aparecendo? Eu tô vendo também. Não apareceu aqui pra mim, mas se apareceu para vocês, tá tudo certo. Foi? Bom, então, nesse texto, né, a gente vai iniciar ali falando sobre cartéis e desnacionalização. A experiência brasileira, né, de 1964 a 1974. Tá? A autora ali, Moniz Bandeira. Então, o Cartel Internacional de Equipamentos Elétricos, o Fundo de Combate aos Não Associados, métodos utilizados para destruir as empresas brasileiras do setor, né, com dumping, boicote, sabotagem industrial, tanto tendo ali os casos da Empire, Valita e Acessita, tá? O texto ele começa tratando acerca da venda da empresa Peterco e da CBA a Washington. Não houve nenhum motivo específico para a venda da Peterco e da CBA a Washington, a Studebaker, segundo o Klaus Peters, né, era o antigo proprietário dessas duas firmas brasileiras. Então, ele até afirmou assim, a gente não queria, né, nem precisávamos vendê-los, foi uma questão de oportunidade, tá? E a Washington e a Studebaker demonstrou ali interesse e pagou o valor que foi pedido, né? Então, o cartel internacional da indústria de material elétrico, né, chamado ali International Electrical Association, tinha uma razão definida para inspirar essa transação, né? Ou seja, era visto como algo necessário subjugar as únicas firmas independentes que ainda operavam no setor de iluminação pública e na produção de material elétrico, né? Já que as empresas concorrentes à General Electric e a Siemens também não deviam aparecer a fim de não chamar muita atenção, segundo a previsão que tinha ali naquele momento, né? Tanto que o Klaus Peters sabia que se ele não vendesse as duas empresas, elas seriam arruinadas de qualquer forma. Então, pelo cartel da indústria de material elétrico, que era representado no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Estudos sobre Desenvolvimento da Exportação de Material Elétrico Pesado, IBMEP, tá? As siglas. Então, o autor ele cita essa questão dos monopólios imperialistas, né? Ou seja, empresas nacionais sendo compradas ou prejudicadas em razão do cartel internacional desse ramo, né? Com o objetivo de dominar o mercado mesmo, destruir a concorrência e maximizar os lucros. Então, você ter esse tipo de comportamento por parte das empresas americanas, né, poderosas, sem dúvidas alguma que conseguia tranquilamente acabar com as oportunidades das empresas nacionais, igual no caso de quem vendeu ali as empresas, o Klaus Peters, tá? Então, os grupos que mantinham uma corporação estreita firmaram com o trust norte-americano, né, que era o General Electric, e foi ali em 1907. Então, houve um acordo para a repartição do mercado mundial, com a intenção de suprimir a competição. Então, a General Electric recebeu os Estados Unidos e o Canadá, tá? A Sociedade Geral de Eletricidade ficou ali com a Alemanha, Áustria, Rússia, Holanda, Dinamarca, Suíça, Turquia e os Balcãs, tá? A concorrência com esse trust era bastante difícil, porque ele dispunha de um capital, vários milhares de milhões, né? E tinha representações, agências em todas as partes do mundo. Então, mas mesmo essa divisão também não exclui a possibilidade de redivisão e também exclui a possibilidade ali de consequência de desigualdade de desenvolvimento, tá? Tanto em 1930, nove corporações internacionais, como a AEG, a Siemens, a British Thomson Houston, a English Electric, essas empresas, né, elas firmaram um acordo de compensação e notificação internacional, que é o INCA, que novamente reparte ali o mercado mundial com o objetivo de eliminar a competição
e com o objetivo de promover a elevação dos preços dos equipamentos elétricos. Tá? E também, né, tem a questão pelo Acordo de Paris, essas corporações se obrigavam a se comunicar à Secretaria do Cartel todas as consultas para o fornecimento do material elétrico a países situados ali fora da Europa. Então, tirando, né, a União Soviética, o Japão, os Estados Unidos, Canadá e as colônias, tanto francesas e espanholas. Tá? Desculpa, Franciele. Isso. Só para situar, principalmente os colegas que não leram os textos na apresentação que você está fazendo, só para dizer que nesse caso aí, nesses textos e nesse estudo de hoje, o autor ele não se concentra em uma empresa única, né? Ele, na verdade, isso aí que você tem mostrado aqui, que está inclusive aí no slide, isso aqui mostra que, na verdade, as empresas, elas agem de maneira aliançada, né? Então, existe ali um acordo, existe uma combinação entre as grandes multinacionais para que elas atuem de maneira coordenada nos mercados mundiais. Então, é isso ali que você menciona de que muitas vezes as regiões do mundo acabam sendo divididas e destinadas a uma ou outra, ou várias empresas, etc. Tudo isso é feito de maneira planejado pelas próprias multinacionais, né? Sim, com certeza, professor. Foi só para esclarecer isso, então, porque às vezes pode ser que os colegas que não leram os textos talvez não tivessem um pouquinho de dificuldade de compreender essa linha aí que você está traçando através da exposição dos textos. Ah, tá bom, tudo certo. Então, só dando continuidade, no mesmo período, as indústrias norte-americanas, né, do ramo, construíram um outro cartel. Tá? Então, tem a Electrical Apparatus Export Association, comandando o mercado interno, e também com um vínculo ali, né, ao NCA. A Federal Trade Commission também considerou que esse cartel, né, é legal, e determinou a dissolução, mas, né, isso não aconteceu. E, nesse mesmo período, a NCA cedeu o lugar à International Electrical Association, considerando como ali uma organização mais aperfeiçoada para coordenar essas atividades, tá? Tanto que os ramos, eles foram ali divididos por seções do cartel e os membros recebiam números, né? Por exemplo, General Electric Corporation número 5, né? Então funcionava dessa maneira. Bom, além disso também, ali em 1967, as empresas japonesas como Hitachi, Toshiba e Mitsubishi também entraram na associação, mas em razão da legislação antitrust, né, declinaram de receber essa numeração que estava sendo ali posta, né? Então, o primeiro negócio envolvendo essas empresas japonesas foi a oferta de equipamentos eletromecânicos para a CESP, né, que são as centrais elétricas de São Paulo, localizada ali na Ilha Solteira. Tá? E a partir disso também teve um novo acordo, né, agreement, que previa a criação de um fundo de depósito para custear a concorrência. Ou seja, era a morte dos concorrentes que não estivessem ali nesse cartel. Ou seja, né, eles determinavam ali esse fundo, né, para já conseguir lidar com a concorrência dessa maneira. Tá? Tanto que na Segunda Guerra, o cartel até encontrou dificuldade, mas não deixou de funcionar, mesmo assim. Tá? Tanto que a General Electric e os sócios britânicos continuaram mantendo o cartel e, inclusive, pagando essas mensalidades, né? Igual esse fundo de depósito ali para custear, com a intenção de continuar mantendo o cartel. E essas contribuições para que fosse possível o cartel continuar existindo posteriormente. Tá?
O autor também cita o escândalo de Filadélfia. Foi ali um momento em que 29 empresas e 46 dirigentes da indústria de materiais elétricos foram autuados e processados. Tá? Houve também vários ajustes da IA que visava aí a eliminação da concorrência. Então, os preços finais, eles deveriam incluir ali 2%, a fim de formar uma reserva para combater os não associados, os não associados ali do cartel. Tanto que tem o caso do SEMEC, que são Construções Eletromecânicas do Ceará, que era uma empresa pioneira, que não permitiu que a Brown Boveri assumisse completamente o domínio. E o diretor dessa corporação, corporação suíça, se não me engano, proclamou que seria necessário destruir a SEMEC e demais empresas brasileiras de materiais elétricos, né? Também ficaram ali na mira do cartel. Então, o objetivo do cartel era esmagar essas empresas, né, utilizando ali recursos legais, sabotagem industrial, criando também a questão ali de problema de crédito, trazendo dificuldade também na obtenção de matérias-primas, né, que seriam necessárias ali, e também retendo a entrega desses componentes, né, dessas matérias-primas, e promovendo ali o famoso dumping, né? Tanto que ali no começo eu até comentei em relação ao caso da Empire, que era o terceiro maior fabricante de televisores, e passou por alguns problemas financeiros, e a Philips e a Philco queriam comprá-la, né? Mas não houve entendimento e não houve negociação. E aí a Sylvania, que era uma empresa que fornecia já componentes para a Empire, passou a induzi-la à negociação. E a estratégia foi ali utilizar a dificuldade de crédito, ou até mesmo o fornecimento, a entrega de encomendas, e dessa maneira, né, com essa pressão, a Sylvania acabou ali firmando até um contrato que ficaria durante 60 dias ocupando a direção da Empire. Então, a empresa iria permanecer paralisada e no meio do contrato, Sylvania desistiu da compra, tá? E depois promoveu ali uma nova negociação, só que pagando por um valor menor do que ela tinha oferecido anteriormente, tá? Então, esse era um tipo de estratégia que esse método, né, até a Philips utilizou em 1974, tá, contra a Zilomag. E também tinha a questão da gangorra do cobre, que, né, seria o fornecimento irregular de fios de cobre ali para a produção dos materiais. E também, né, citando que desde 1964, diversas firmas brasileiras passaram o controle das corporações associadas à IBMEP, né, e ao IEA, tá? Tanto que tem o caso da Cecita, né, e o estrangulamento ali de centenas de pequenas e médias empresas brasileiras de material elétrico. Tanto que no caso da Cecita, que era uma empresa que produzia chapas silicosas, ela conseguiu sobreviver em 1964, porque no governo do Geisel teve a proibição, né, até achei bem interessante esse fato, que proibiu ali as importações de chapas silicosas, e assim, dessa maneira, a Cecita conseguiu continuar ali no mercado, sobreviveu. Tá? Agora, então, quem vai dar continuidade a esse debate do texto é a Andressa. Ok. Oi, gente, todo mundo me escutando? Todo mundo. Sim, tudo certo. Uhum. Então, é o mesmo texto, né, mas é um capítulo novo, e esse capítulo o autor ele inicia evidenciando que vários empresários brasileiros naquela época, até como a Fura falou, eles geralmente estavam Andressa? Até Eu onde acho que vocês travou. ouviram? Deu uma travadinha. Travou Voltei? tudo. Voltou. Aham, tá ouvindo, tá certo. Pode falar. Tá.
Então, como eu estava falando, eles entregavam essas indústrias sem alguma resistência, porque alguns mais pelas dívidas e alguns também porque eles podiam passar para a posição de sócio menor. Então, eles iam ter os lucros, mas eles não iam ter essa responsabilidade de tocar o negócio. Então, como a Fran mesma disse, ali várias empresas brasileiras começaram a meio que se vender, meio que obrigatoriamente. E o autor ele dá alguns exemplos desse segundo capítulo, da mesma forma que do primeiro, mas ele foca mais no caso da Codima, que era o caso do empresário que é o Kurt Miro, que ele foi um dos únicos que teve resistência assim, a esse cartel da IEA. Então, a Codima era uma empresa de máquinas e acessórios, e aí ela sofreu muitos ataques justamente por essa resistência do Miro, né, do diretor dessa empresa. Então, em 1964, a Brown Boveri, que a Fran já citou, ela começou esses ataques à Codima, meio que roubando as encomendas na base da corrupção mesmo. Então, ela pagava para os governos, falava, compre minha e não compre da Codima. Uhum. E depois também vendendo os mesmos materiais que a Codima vendia por valores até 56%, se eu não me engano, inferior dos concorrentes brasileiros. E mesmo que a Codima tenha crescido um pouco em número de contribuidores de produção, ele aponta isso no texto, a Codima ainda continuava com muitos prejuízos devido a essa contínua e violenta competição no mercado brasileiro. Uhum. O autor destaca, entretanto, que a Brown Boveri também não foi a única empresa que atacou a Codima, né? Como eu disse antes, foi um cartel e nem só o dumping foi a única arma que eles usaram, assim. Em 67, algumas outras empresas associadas ao cartel começaram a meio que revezar nos ataques, como se fosse um sistema de rodízio, como ele chama. E rolou até alguns ataques de sabotagem industrial, onde algumas máquinas da Codima apareceram misteriosamente queimadas e não teve resolução até hoje. Esse período de sabotagem de várias empresas, até como a Siemens e a Toshiba também participavam desse cartel, e essas mesmas empresas elas estavam sondando essa possibilidade de adquirir o controle da Codima, né? Assim como a Brown Boveri. E aconteceu que a Toshiba acabou incorporando outra empresa que se chama Irne Irmãos Negrini. E a Brown Boveri se desinteressou na negociação e meio que passou a objetivar a falência da Codima. E aí começou de volta aquela renovação da política dos preços predatórios lá do começo. Isso foi durando muito tempo e daí teve algumas negociações e em 1971 teve a intervenção do embaixador da Suíça, que a Brown Boveri é uma empresa suíça. Teve a intervenção desse embaixador da Suíça no Brasil e ele sugeriu à Codima que ela aceitasse uma joint venture. Uma joint venture é basicamente um empreendimento conjunto, assim, eles dividem tudo. Que aceitasse essa joint venture com a Brown Boveri. E aí, nesse episódio, que é uma parte que o autor foca no livro bastante, teve uma fala polêmica do Pierre Greter, acho que esse é o nome dele, que ele era diretor e também vice-presidente de algumas fazia parte da Brown Boveri. Ele era diretor e vice-presidente de duas partes diferentes, assim. E aí, quando o Mirror, que é o diretor da Codima, foi negociar com ele essa suposta joint venture, ele descobriu que o Pierre, na real, só queria que desde o início era que ele entregasse a Codima. E aí ele falou uma coisa bem polêmica, que ele era azar o dele, que ele era o mais fraco. Ele falou pro Mirror isso e não teve nenhum acordo. E aí o Mirror, diretor da Codima, mesmo se ele nem sabia ainda dos acordos de cartel por trás disso, e nem sabia também que tinha algumas cláusulas de combate às empresas que não faziam parte desse cartel, ele resolveu processar a Brown Boveri por dumping e denunciou ela ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nesse ponto, era lá por 71 e 72, e a Codima e uma outra empresa, a Carmus S.A., eles estavam sob ataque de todo esse cartel e mais um ainda, que era o cartel de diesel geradores, que a principal empresa era a Saab Scania. Então, eles estavam
ataque desse mesmo cartel. Ele foi responsável por levar mais de 20 empresas brasileiras à falência, ou fechamento, ou mudança de ramo. O objetivo desse cartel, em específico, era deixar a Toshiba como monopólio nesse mercado. E aí tudo deu uma piorada depois que a SAB ortogou a Mesbla. Então, tipo, ela deu a Mesbla o monopólio de venda de motores de diesel no Rio, em São Paulo, em Minas e em todo o Norte e em todo o Nordeste. E ainda proibiu alguns fornecedores de fazer qualquer fornecimento ao grupo Hermes, que fazia parte da Codium. E ainda nisso, a SAB Scania instruiu a Mesbla a evitar a venda de números elevados de unidades por único cliente. E claramente era isso direcionado à Codima e à Carmos, porque elas eram, naquele período, as duas maiores firmas brasileiras aqui no ramo de dieselgeradores. E aí isso fez com que o Mil recorresse novamente ao CAD, provando aquelas atividades de cartel realizadas pela IEA e também por outros vinculados a ela, até mesmo a Mercedes-Benz do Brasil. Eu acho importante a gente lembrar, o professor falou até no começo da aula, que durante essa época de 1964 a gente estava em meio da ditadura e o próprio governo ele incentivava esses monopólios, oligopólios. E óbvio que isso era sob o comando das grandes corporações internacionais. Se eu não me engano, o autor até cita que o governo chegou a criar um órgão que era a Comissão de Fusões e Incorporações de Empresas, COFIE, que esse órgão, ele promovia a absorção dos grupos mais fracos pelos mais fortes. Então, dessa forma, não foi uma surpresa quando o CAD ele absolveu a Bromavera de todas as acusações de dumping. Calma que eu vou tomar uma água. Enfim. E aí a gente chega na última parte ali do texto, que é a luta do Herberto Ramos contra a Fiat. Tem tudo a ver. Tem a ver, mas não tem a ver. Enfim, daí depois dessa absolução da Brahmoveri pelo CAD, o STF, mais ou menos na mesma época, ele acaba condenando a Fiat Alice por concorrência desleal. Ela foi obrigada a pagar 83 milhões de cruzeiros a esse cara que é o Herberto Ramos. Para dar uma contextualização da história, a firma do Herberto, que tem o mesmo nome, era fabricante de escavadeiras, de guindastes e tratores, basicamente. E ela vinha sofrendo essa pressão das subsidiárias estrangeiras desde que ela não aceitou a participação da Ellicott no seu capital. A Ellicott era uma empresa norte-americana do mesmo ramo. A partir daí, lá por 1960, o governo ele começa a conceder incentivos para a fabricação dessas escavadeiras no país, o governo brasileiro, através do GEICOM, que era o Grupo Executivo da Indústria da Construção Naval. E aí ele acaba destinando todos esses recursos a essa empresa norte-americana, a Ellicott. E até mesmo antes disso, teve uma polêmica que essa empresa ela tinha recebido mais dinheiro de financiamento meio que por baixo dos panos. E esse cara, o Herberto Ramos, ele chegou a denunciar isso em 61 pro atual presidente, que eu acho que era o Jânio Quadros. E o caso, ele meio que se arrastou, assim, por vários anos. E os autos do processo desapareceram. E acho que até teve uma tentativa em 1966 de achar esses autos por um procurador-geral lá, mas não deu em nada. E daí, dessa forma, o Herberto ele não recebia nenhuma encomenda de escavadeiras, né? Por causa do que eu relatei antes. E ele acabou se dedicando à produção de dragas e tratores. E em 1960 ele acabou participando também de uma concorrência pública. Eu não entendi muito bem como funcionava, mas era isso que estava lá. É uma concorrência pública para a montagem de uma fábrica de tratores em Pernambuco. E ele disputou isso com a Fiat, que daí nessa época ela já dominava mais de 50% do mercado brasileiro, sendo uma empresa italiana. E durante todo esse processo de espera, de homologação do projeto, a FASO, que é a Fábrica de Aço Paulista, ela pediu a falência da firma do Herberto, acusando ele de atos fraudulentos. E aí, quando isso acontece, isso meio que impediu a empresa e o próprio Herberto de fazer transações bancárias, de entrar em licitação pública ou de receber financiamentos oficiais durante todo o andamento desse processo de investigação da acusação de atos fraudulentos.
E aí, todo aquele projeto que ele tinha disputado com a Fiat foi por água abaixo. Exatamente o que a gente vai saber depois, que era exatamente o que era para acontecer. E aí, por ele não poder operar com bancos, ele sentiu a falta do capital de giro, óbvio, e teve que reduzir as compras. O autor ele destaca que ele teve mais de 8 milhões de cruzeiros de prejuízo, só nessa... Posteriormente, ele acabou se defendendo das acusações, mas só mais que ele soube que a Alice Chalmers tinha comprado a Faço. Então, ele tinha feito, juntamente com isso, um acordo de cartel com a Fiat. Então, tinha se tornado Fiat e a Alice Chalmers e ainda tinham feito um acordo de compra com a Faço. Então, toda aquela treta que a Faço acusou eles era só para desistirem da homologação daquele projeto. Enfim, eles fizeram esse cartel dividindo o mercado de máquinas na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil. Não era só aqui. E essa transação, essa compra, esse joint de cartel, ela permaneceu em segredo até outubro de 72 e só foi chegar aqui no Brasil feito a Faço. Ele ainda rolava e depois descoberto desse acordo de cartel, viu que ia perder, né? A Faço até tentou um acordo, mas Herberto ele o processo até que ele conseguisse a vitória. O dia era muito propício para isso acontecer. Então ainda existe de lucro altíssima por causa do acordo de cartel. E depois da vitória do STF contra a Fiat e Alice Chalmers, o Herberto continuou tendo certa discriminação contra a indústria nacional que vinha do próprio governo, fechava esses interesses com as corporações estrangeiras. É isso. Agora eu acho que é a vez da Luísa. Ok. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Acho que você vai precisar falar mais perto do microfone, Luísa. Assim tá melhor? Melhorou. Tá bom. Esse é o segundo texto do nosso grupo, então ele é sobre multinacionais no Brasil, aspectos sociais e políticos. Comparado com o texto anterior, eu acho que esse é um texto com aspecto mais histórico também. E o autor do texto é o Osni Duarte Pereira. Ele inicia o texto falando sobre a importância da borracha e ele fala sobre a ascensão do automóvel na economia nacional e, em consequência, sobre o crescimento na procura da borracha, né, por ela ter se tornado fundamental para o desenvolvimento da indústria automobilística. Isso despertou o interesse de multinacionais britânicas que queriam dominar, né, o monopólio e a indústria automobilística, e então elas buscavam as fontes produtoras de borracha. Uma multinacional criada por capitais norte-americana e britânica foi criada, que é a Bolivian Syndicate, que ela tinha um projeto de criar um estado na região do Acre, entre a Bolívia e o Brasil, né? Só que veio ao fracasso, mas a borracha continuou em grande destaque dentro do Brasil, né? Em segundo, eu coloquei ali que o autor, ele destaca o Percival Farquhar, que ele era um empreendedor norte-americano, concessionário de serviços de energia elétrica em Cuba e Guatemala. E o Farquhar, ele defendia que as empresas norte-americanas não deveriam competir com as britânicas, mas eles deveriam se unir com elas para poder atuar dentro do mercado brasileiro. Então, ele apresentou um plano de exploração dentro do território brasileiro e ele focou em 4 setores, que era o da borracha, da madeira, pecuária e na mineração. O Percival, ele começou a adquirir concessões de exploração nos portos de Belém, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, para tentar impedir e conter competição dentro do mercado. E o objetivo dele era ter total controle do transporte. E com isso veio a construção da São Paulo Highway, que tinha o intuito realmente de comandar tudo e ter tudo nas mãos dele.
O autor ele destaca uma grande degradação ambiental nessa época, porque eles precisavam construir para construir todas essas ferrovias e essas questões de transporte, ocorreu muito desmatamento e degradação ambiental. Automaticamente também o Farquhar ficou com o domínio dos preços nas suas mãos, porque tudo começou a ser deles. Então, a sede de dominar todos os setores deixou marcas que tem no Brasil até hoje. Entre 1906 e 1922, o Percival Farquhar ele conseguiu construir, então, seu poderoso império, dominando tudo, e ele tinha domínio de setores vitais, né, da economia brasileira. Uhum. Na segunda parte ali, eu coloquei sobre o Pandiá Calógeras, o Despertar. E eu escrevi isso porque no texto, né, o autor, ele meio que... Ele, não é que ele pula partes do que está acontecendo, mas ele vai destacando como se fosse uns caminhos paralelos da história, né? Então, surge a figura do Pandiá Calógeras. Ele foi o ministro da Agricultura e da Fazenda, e por que essa questão de o despertar? Porque ele defendia essa questão do capital estrangeiro estar atuando no Brasil, e ele perseguia todos aqueles que defendiam a soberania brasileira. Só que aí ele mudou seu pensamento, e aí, como ele era uma pessoa de influência, os políticos à sua volta também passaram a repensar. E isso foi um dos motivos que levou o Império do Farquhar a ficar desestabilizado. E isso levou ao fechamento de uma empresa chamada Itabira Iron, que era uma das empresas do Farquhar, e foi fundada a Vale do Rio Doce no lugar. E o autor ele destaca os lucros gerados pela Vale do Rio Doce como algo positivo, né? E outros dois fatores que levaram ao fim do Império do Farquhar foram, além das questões internas que ele estava vendo no Brasil, questões externas também, porque a borracha tomou rumos diferentes do que era planejado por ele. O ferro também foi encontrado em outros lugares fora do Brasil. E também ele teve muito fracasso com a sua parceria com os britânicos. Então, acabou que ele teve problemas internos e também externos. Então, não seguiu muito positivo os planos dele, né? Então, o Brasil, ele continuou sofrendo com o avanço estrangeiro. Só que ali eu coloquei um tópico que é o pensamento de progresso, entre aspas, através das multinacionais. Porque o autor destaca também no texto que o povo brasileiro se encantou com a oferta de empregos que as multinacionais ofereciam. E aí surgiu o sentimento de que, através das multinacionais, a gente iria progredir, a gente iria se modernizar, a gente iria alcançar tecnologias avançadas e tudo mais. E aí, na realidade, o povo acabava sendo apenas fornecedor dos recursos materiais e mão de obra para as multinacionais. Eu destaco que a principal crítica do autor no texto, até ele usa umas palavras bem rígidas, assim, e ele fala, né, que o povo, na verdade, acabava assistindo as suas riquezas indo para além fronteiras. E acabavam sendo marginalizados, analfabetos, vivendo na miséria, não beneficiados de tudo aquilo, pagando cada vez mais impostos, sem ver resultados dos impostos sendo aplicados na melhoria interna do país e sem perspectiva de melhoria. E ele mostra que o Brasil sofria com as multinacionais, que naquela época, como se fossem sanguessugas. Mas no final acabava tendo que recorrer ainda às multinacionais para poder buscar fundos essenciais para as despesas da multinacional que estava no país. Ali eu coloquei também cenário atípico em relação à Primeira Guerra Mundial, porque o autor traz a questão de que, com o cenário da Primeira Guerra Mundial, as multinacionais tiveram que fazer uma pausa e até dificuldade, né, em relação ao que estava acontecendo na guerra, então tiveram que parar suas atividades. E aí o autor, ele relata até algo interessante que eu realmente não sabia, sobre indústrias indígenas que preencheram o vazio deixado pelas multinacionais
E além de conseguir produzir artigos que antes eram importados, eles também conseguiram suprir, né, todas as necessidades do país, e a produção brasileira cresceu no índice de 100 para 188 nessa época, o que, comparado com o cenário que estava acontecendo internacionalmente, é algo positivo. Ele também destacou o Delmiro Gouveia, que ele foi um empreendedor nordestino de couro de bode, então ele exportava esses couros, e ele resolveu partir para a industrialização, o Delmiro. Aí ele construiu toda uma estrutura e ele construiu também moradias para os operários que iriam trabalhar para ele. E ele deu muitos benefícios que na época eram muito assustadores, eu acho, para as outras empresas, porque eram benefícios tipo plano de saúde e realmente se importar com o trabalhador. O que foi, na verdade, algo ruim para as outras empresas, né, que não ofereciam nada disso, nem moradias, nem nada do tipo. Então, ele também fez uma empresa de indústria de linhas de algodão. E aí, essa empresa de algodão, ela foi comparada com o produto da Machine Cotton, que era que comandava, na verdade, o monopólio de algodão. E ela é uma empresa britânica. No final das contas, o Delmiro ele foi muito perseguido dentro do Brasil. E então mataram ele. E a Machine Cotton acabou comprando, adquirindo toda a sua propriedade, a sua empresa de linha, a sua indústria, e eles destruíram tudo, acabaram com tudo. E, enfim, acabou com junto com os seus concorrentes aqui do Brasil, acabou com esse lindo sonho que estava sendo construído pelo Delmiro. As multinacionais concessionárias do serviço de energia elétrica surgiram diversos debates sobre elas, só que ganhou o lado que foi das multinacionais, que acabaram garantindo a permanência das concessões sem prazo e tarifas flexíveis, e asseguraram uma remuneração mais justa nesse sentido. E seria isso, eu passo a continuação do texto para Elizabeth. Ok. Vou abrir meu microfone. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tá conseguindo? Sim. Então, tá bom. Eu vou dar continuidade ao texto que a gente está falando sobre aumentos nacionais no Brasil, aspectos sociais e políticos. Nessa época, as multinacionais de banqueiros, eles conseguiam impedir a tentativa de nacionalização dos bancos de depósitos, e após esse episódio também, as de navegações de cabotagem também deixavam de se nacionalizar por conta das multinacionais, e essa interferência esteve presente também na Magna Carta. E nesse meio tempo, ele teve um levantamento no texto, ele faz um levantamento sobre um questionamento de como essas empresas se mantiveram por muito tempo no partido político. A resposta simples que ele dá é que e foi pelo fato de que esses funcionamentos regulares de um partido político, ele requeria abundantes recursos financeiros que se encontravam no governo de Nixon, que ele dá o exemplo desse governo em que ele recebia grandes somas de empresas privadas para poder custear sua reeleição, as suas reeleições. Ele mostra também apoio às empresas privadas em seus programas. Tem uma frase no texto que ele cita, que eu vou ler porque eu achei bem interessante, que mostra realmente como ele mostrava apoio às empresas privadas. Apelar para o capital estrangeiro, necessário para os empreendimentos de reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento de nossas reservas inexploradas, dando-lhes um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos lucros. Então, nessa propaganda do Nixon, ele mostrava que ele dava total apoio a essas empresas privadas e multinacionais para que ganhassem mais recursos para que ele possa ser reeleito nas próximas vezes. E, além disso, existia a alta participação das personalidades que exerciam funções em empresas dentro dos diretórios, e essas participações eram mantidas em sigilos para a população, né? Mas quando isso ia para
para praça pública, eles tinham o objetivo de obter votos. E para obter esses votos, eles faziam discursos de cada frentes políticas. Então, por exemplo, se um grupo X era comunista, eles iam lá e falava pelas palavras de um comunista ou pelas palavras de um nacionalista, e a partir disso, eles tentavam fazer com que ganhar simpatia dessas plateias. Então, essas empresas nacionais, eles sempre conseguiam um meio para que se mantesse bem ativo nos diretórios e no parlamento político, no partido político. Foram poucos governos na história republicana, que sofreram pressões das multinacionais, porém foi diferente no governo de Dutra, que houve uma maior pressão e submissão por parte das multinacionais. Por conta da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele oferecia bastante recurso para os países estrangeiros. Com todo esse apoio, no texto ele diz que o Brasil deveria receber cerca de 2 bilhões de dólares de 1974, que deveria ser recolhido para poder ser usado para as melhorias das infraestruturas brasileiras, mas o que não ocorreu. E por conta dessa falta de desenvolvimento e comprometimento do Brasil com a infraestrutura industrial, o Brasil acabou direcionando as matérias-primas internas para as indústrias estrangeiras, que usavam elas para manufaturar produtos industrializados e que voltavam para o Brasil com preço mais alto. Então, por exemplo, se o Brasil produzia cana-de-açúcar, ele vendia cana-de-açúcar para os Estados Unidos com preço baixo, e assim ele produzia açúcar, e aí o Brasil comprava açúcar dele por um preço mais alto, o dobro praticamente. No texto ele diz assim que o certo seria direcionar essas matérias-primas, que foram das nossas empresas, e distribuir pelo mercado interno por um preço mais justo e vender por um preço mais caro, e assim reduzir a dependência econômica que a gente tinha com os países. Foi nesse mesmo governo de Dutra que foi criado um relatório da missão ABINC, acho que é assim que se fala. Ele era uma missão que foi feita para entender as causas do subdesenvolvimento do país. Ele era integrado por vários técnicos, economistas, advogados, e os trabalhos eram distribuídos por comissões especializadas, que se encarregavam dos seguintes temas, que eram o comércio, estudos em gerais, desenvolvimento agropecuário, combustível, conservação e armazenamento de produtos agropecuários e afins. E aí ele passa a dar exemplos sobre o governo de Vargas, e ele mostra que no governo de Vargas era nítido ver que ele era contra as multinacionais que ousavam tocar nos privilégios do Brasil. Getúlio também, após um ano de mandato, após um ano de governo dele, ele fez uma mensagem para o Congresso Nacional para que ele fizesse uma análise das práticas das multinacionais com o apoio do Dutra. Então, foi feito, o Getúlio, ele fez uma mensagem para que fosse analisado todas as fraudes e tudo que foi feito pelas multinacionais durante o governo de Dutra, onde teve mais submissão dessas multinacionais. E por último, no texto, ele menciona que o Vargas, ele era, sim, receptivo aos incentivos capitais estrangeiros, mas ele era totalmente contra a entregar os nossos recursos naturais e de nossas reservas na mão dos serviços estrangeiros, como o petróleo, que foi o caso do Vargas, que foi mencionado no texto. Então, o Vargas, ele sempre incentivava e sempre aceitava os apoios desses capitais estrangeiros, mas nunca cedia os recursos naturais para os países estrangeiros. Acho que é isso. Ok. Então, eu agradeço a cada uma de vocês, Franciele, Andressa, Luíse e Elizabeth. Muito obrigado aí pelo compromisso, né, que assumiram de apresentar esse tema, né, das empresas multinacionais no Brasil, ali no início, praticamente, da segunda metade do século XX, né? Eu gostaria primeiro de abrir aqui a palavra para que a gente possa tentar construir aqui um diálogo para
para os colegas que estão aqui, que ouviram, né, a apresentação, se ficaram dúvidas, se alguma pergunta surgiu na cabeça de vocês a respeito do que foi falado, ou a respeito da época, enfim, eu deixo aí que vocês se manifestem inicialmente antes que eu possa fazer aqui alguns comentários. Não? Ok. Então, eu vou começar aqui, eu vou primeiro aqui pontuar um elemento que me parece que eu falei em todas as outras apresentações, eu acho importante também falar aqui no nosso caso. Hoje, nesse caso aí desse tema de hoje, os autores que nós usamos como referência são 2 brasileiros, né? É verdade que o Luiz Alberto Muniz Bandeira, ele é descendente de alemães, mas ele é brasileiro, sempre esteve muito ligado ao estudo de relações internacionais, particularmente as relações dos Estados Unidos com a América Latina, mas não apenas, né? Então ele tem muito material escrito, era um professor, era um grande intelectual, ainda, aliás, eu acho que o Muniz Bandeira morreu recentemente. O Osni Duarte Pereira, ele era um desembargador, a formação dele era jurídica, mas ele era também um homem muito estudioso, era também um intelectual, e ele também se dedicou muito às relações, a estudar as relações das multinacionais no Brasil, as multinacionais estrangeiras no Brasil. É a primeira vez em todos esses estudos que nós estamos fazendo aqui que nós usamos autores do próprio país para falar a respeito desses comportamentos aí, enfim, dessas relações das multinacionais. Em todos os outros estudos que nós fizemos, nós usamos autores dos países desenvolvidos. Então, nós usamos aqui autor inglês, usamos aqui autor norte-americano, basicamente dessas 2 nacionalidades, né, para falar dos casos da Companhia das Índias, da Companhia Britânica na África do Sul, do caso de Cuba e do Irã também usamos autor estrangeiro e americano, e finalmente também no caso da United Fruit lá no América Central e particularmente ali na Guatemala, também os autores eram autores estrangeiros, norte-americanos ou outros. Então, essa é a primeira vez que a gente usa autor do próprio país para refletir sobre essa realidade. E quem são esses autores? São intelectuais, homens altamente qualificados, né? Homens que se dedicavam a esses estudos, mas o mais importante, não são autores, digamos, de viés, né? Socialista, marxista, enfim, qualquer outra coisa desse tipo, né? Então, eu tenho um cuidado muito grande, geralmente, para que eu possa trabalhar com autores que não pareçam e não sejam efetivamente parciais em todos esses casos. O que é mais interessante no estudo desses 2 autores de hoje é que, como vocês viram ao longo da apresentação aí das meninas, os detalhes mencionados, em muitos casos, se assemelha com as coisas que nós já vimos nos outros casos. Então, eles não estão trazendo nada de muito novo. Existem algumas coisas novas que eles trazem, porque a época é um pouco diferente, porque nós estamos falando agora do setor industrial, enfim, existem alguns elementos novos, mas, na essência,
eles não fogem muito ao que os outros autores falavam de outros casos, noutras regiões e noutras épocas, né? Então, isso aqui é uma questão importante que eu queria deixar para nós. É sempre bom a gente saber quem são os autores que nós estamos usando, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, no lugar, a apresentação de vocês foi uma apresentação correta, vocês conseguiram abranger praticamente todo, digamos assim, o conteúdo dos textos, mas eu gostaria, assim, de retomar alguns elementos a partir de grandes temas que os dois autores desenvolvem. Então, eu leio tudo que eles falaram e depois identifico que existem alguns pontos que a gente podia separar, e em vez de falar seguindo o que vem sendo apresentado ao longo do texto, a gente fala por temas que eles desenvolvem. Então, veja, o primeiro tema importante que eles mencionam aqui diz respeito às empresas transnacionais dos países desenvolvidos que estiveram em ação no Brasil. E vocês mencionaram, à medida que vocês foram expondo o conteúdo do texto, vocês mencionaram as empresas. Mas eu acho que merece um destaque aqui as empresas que estiveram participando dessa situação no Brasil, que vai ser narrada, porque não são empresas quaisquer. Tem algumas até que são pouco conhecidas, mas eu vou só mencionar para vocês algumas das empresas que estão presentes no texto, atuando atrás desses mecanismos que ele vai mostrar aí no texto. Philips, Pirelli, Toshiba, Siemens, Asia, Westinghouse, Brown Boveri, Nippon Steel, Saab Scania, Mercedes-Benz, Fiat. Eu não estou falando da empresa JVC que ninguém conhece, uma empresinha vagabunda. Eu estou falando de gigantes dos países desenvolvidos. Eu não estou falando de empresas aqui pouco expressivas ou de países pouco expressivos. Aqui eu estou falando de Holanda, Itália, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Suíça, né? Então, são esses os países que estão envolvidos nessa trama que eles apresentam no texto e as empresas que aí se envolvem também. Bom, e o que a gente vai descobrir aqui nesses textos aqui que pode ser algo de novo para nós aqui? Nós vimos que lá no caso das empresas, as companhias de comércio britânicas, tanto na Índia quanto na África do Sul, naquele contexto histórico, era muito comum que as empresas elas tivessem o apoio dos seus respectivos governos, né? Mas, além disso, também era muito comum que naquela época elas possuíssem um exército próprio, né? Então a gente viu isso naqueles casos lá. Agora, no século XX, isso já está superado, né? Eles não possuem mais aquele exército próprio deles, né? Permanente. Mas a ação das multinacionais não é uma ação qualquer. E isso aqui é muito importante, porque a Franciele foi quem cuidou mais dessa parte, né? Eu até chamei atenção na hora que ela estava apresentando, assim, chamei atenção para essa característica daquela relato que ela fazia, que o texto mostra para nós que as empresas multinacionais dos países desenvolvidos, elas constroem alianças entre elas. O que significa isso? Significa que as empresas privadas percebem que elas precisam organizar, planejar as suas ações.
Que a coisa não é desse jeito, livre mercado, todo mundo é bom, todo mundo faz, e não sei o que, no final das contas todo mundo ganha. Calma, as empresas sabem que não funciona desse jeito. E elas se organizam, elas planejam as suas atividades. Eu faço questão de ressaltar isso aqui, porque se as empresas privadas se dão conta, se elas conseguem perceber que é importante planejar a ação, para que a ação tenha sucesso, por que é que o Estado Nacional não tem o direito de planejar o seu desenvolvimento? Qual é a diferença? Porque nós ouvimos dizer, é tanto, né? Porque como dizia o Goebbels, né? O responsável pela propaganda, né? do regime nazista na Alemanha, ele dizia, se você quiser que uma mentira seja aceita como verdade, repita-a insistentemente. Então, o tempo todo, o Estado é ineficiente, o Estado é ineficiente, o Estado é ineficiente, o Estado é ineficiente. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Estado não deve planejar nada, porque o indivíduo privado, ele age nos seus interesses isolados, privados, e no final das contas, essa ação beneficia toda a sociedade. Ora, as empresas privadas, as grandes multinacionais, estão mostrando para nós que elas não gostam de uma concorrência destrutiva, autodestrutiva. Então, eles se organizam, dividem os mercados entre eles e se organizam, inclusive, para destruir o inimigo. Porque na narrativa da Franciele, ela contou também que as empresas organizaram lá uma associação, não vem ao caso aqui muito aqui qual é o nome da associação, porque isso não tem muita importância, mas é falado aí no texto, me fugiu aqui agora, IEA, né? Associação Elétrica Internacional. E vai dizer que 2% dos lucros das empresas que faziam parte dessa associação, era destinada a um fundo especial. Ah, mas que fundo é esse? É um fundo que as empresas da associação, do grupo, podem fazer uso para destruir o concorrente que não faz parte do grupo. Ué, professor, mas existe isso? Bom, esse é o livre mercado. Quando vocês ouvirem falar agora de livre mercado, entenda exatamente o que significa livre mercado. Né? Livre mercado significa o poder de organização dos poderosos contra aqueles que acreditam que, na verdade, a melhor coisa que existe é não se organizar, deixar a vida fluir, que ela vai fluir para o lado bom. Né? Mas veja, as empresas não apenas se criam alianças entre elas. Portanto, elas atuam num país, não é de cada uma de um jeito, é orquestrado. Mas não é só, porque no texto aí eles vão comentar também que essas empresas possuem agentes. Agentes hoje, né? Não naquela época, mas hoje a gente dá um nome para isso, para essa atuação desses agentes, a gente chama de lobby. Naquela época não se falava disso, né? Mas ele diz aí no texto que havia um agente da Standard Oil, ele cita exatamente essa empresa em particular, que é a Esso, né? E da família Rockefeller, né? E ele cita então que essa empresa tinha um agente hospedado nos melhores hotéis, que se hospedava nos melhores hotéis, e lá ele convidava para conversar e mantinha contato com os políticos brasileiros. O propósito disso, na verdade, era cooptar políticos brasileiros
E como é que eles faziam isso? Não preciso ser muito explícito também, né? Porque eu acho que todos nós sabemos, né? Não é isso? Dinheiro, do jeito que é feito hoje. Ah, professor, pensei que esse negócio de corrupção fosse uma coisa que começou com o PT, né? Então, leia a história que você vai descobrir um monte de coisa. A gente vai descobrir um monte de coisa interessante aqui. Não é isso? Que bom se fosse, né, professor? Que bom se fosse, porque era uma coisa ainda que não tinha se enraizado muito e era fácil de você arrancar, né? Mas veja... Aqui, eu estou hoje aqui em Santa Catarina, o governador e a vice-governadora, que são do PSL, por sinal, estão correndo risco de impeachment por corrupção, por fraude, agora com compra de respiradores da Covid para auxiliar na Covid. Uhum. Pois é, e eu pensando que o pessoal do PSL era uma turma de santo. Realmente eu pensava que eles eram gente assim, Pois é, né? Tão honestos, né? imunes, exatamente, imunes à ladroagem, à bandidagem. Bom, mas vamos voltar aqui, ó. Então veja, eu estou chamando a atenção disso aqui porque os textos aqui dizem para nós, de novo, que a corrupção era uma poderosa... a corrupção era uma poderosa arma de ação das empresas através desses agentes. Nós tivemos um caso, eu não posso aqui ficar mostrando para vocês, eu tenho documentos e inclusive gravações, etc., da época que aconteceu recentemente, em 2004, século XXI, tá? Não é coisa do século passado, não. Século XXI, 2004, aconteceu no Brasil uma briga entre uma empresa brasileira pequena chamada Dolly e a Coca-Cola, certo? A Coca-Cola, que é um monstro multinacional. O que aconteceu? O dono da Dolly, ele começou a identificar ações no dia a dia contrárias à Dolly. Então, por exemplo, que tipo de ação? Ele começou... A Dolly é uma empresa de refrigerante brasileiro, só que ela produz um refrigerante a preço mais barato e, geralmente, quem toma Dolly são, digamos assim, a população de uma renda mais baixa, né? Porque o produto deles também é mais barato do que a Coca-Cola. E ele começou a perceber que em paradas de ônibus, ou seja, locais frequentados muito por pessoas, geralmente, que usam ônibus, portanto, que também são potencialmente os grandes clientes da Dolly, cartazes ou anúncios dizendo que o refrigerante da Dolly provocava câncer, né? E aí o presidente da Dolly, vendo essas ações, essas coisas, falou: o que está acontecendo? Quem é que está colocando isso aqui? Não tem autor? A gente não sabe quem colocou. Está aparecendo isso num monte de parada de ônibus, principalmente naquelas mais populares, onde enche de gente. E aí ele contratou um advogado para investigar. E nessas investigações o advogado descobriu lá que havia envolvimento da Coca-Cola na história. E aí o que aconteceu? Nessa época ele começou a reclamar sobre isso, foi para a imprensa, lá em 2004, começou a reclamar dessas ações criminosas, na verdade, né? Porque eram fake news da época, né? Eram as fake news da época, né? Ações mentirosas, difamadoras, que procuravam denigrir a qualidade do refrigerante Dolly. Eu não sei se vocês sabem, mas o Dolly, que é brasileiro, é lá do Grande ABC, é lá de Diadema, ali pertinho da Grande São Paulo. E a Dolly foi a primeira empresa que criou refrigerante Diet no Brasil. Foi uma empresa brasileira. E o que aconteceu? Ele começou a reclamar e um dia liga uma pessoa para ele, né, dizendo que sabia lá dos problemas da empresa dele e que gostaria de, se ele tivesse interesse, de prestar consultoria para ele, né, diante desse quadro e tudo mais.
E o sujeito deu um nome para ele, através do advogado, descobriu que aquela pessoa que estava ligando para ele era um empregado da Coca-Cola, um diretor da Coca-Cola, um cara importante dentro da Coca-Cola. Então ele marcou com um cara. Ele marcou uma entrevista no escritório dele, no escritório lá da sede da Dolly, só que ele preparou o escritório. Ele preparou, colocou câmeras, microfones e filmou e gravou a conversa que ele teve com esse tal consultor. E o que aconteceu é que nessa gravação, o consultor abriu o jogo para ele. Ele foi lá, ele foi lá, esse consultor, para dizer para o presidente da Dolly o seguinte: olha, vende a empresa enquanto é tempo. Vende a empresa enquanto é tempo, porque você não vai ter alternativa. Né? E no meio dessa conversa ele foi contando uma série de coisas. Há um momento da entrevista, essa entrevista gravada. Existia um programa de televisão no Brasil, nessa época, chamado Brasil 100%. Mas é um programa que quase ninguém via. Só um cara como eu que via um troço desse, né? Por quê? Porque esse programa passava no domingo, à meia-noite, de domingo para segunda-feira. Veja que horário bom para trabalhador assistir um programa desse, né? Então, domingo, da meia-noite a 1h da manhã, passava esse programa, chamado Brasil 100%. E onde que ele passava esse programa? Ele era transmitido pela Rede TV. Veja também que é um canal de televisão que quase ninguém vê, né? Pois foi aí nesse programa que houve a exposição dessas entrevistas. E na época, a própria Dolly disponibilizou no site da empresa esses programas. E eu baixei de lá. Então eu acabei ficando com isso, né? E nesses arquivos, tem um momento em que o tal consultor lá, que é representando a Coca-Cola, ele diz para o presidente da Dolly que a Coca-Cola, ela procura, na verdade, eliminar os concorrentes para conseguir ampliar seus lucros, etc., não sei o quê, e que em muitos lugares da América Latina a Coca-Cola não tinha absolutamente concorrente nenhum. Aí o presidente da Dolly vai e pergunta: mas como assim não tinha concorrente? Como é isso? Como vocês faziam para não ter concorrência? E o cara, representante da Coca-Cola, diz categoricamente no vídeo: a gente eliminava. Aí o presidente da Dolly fica um pouco nervoso ali, diante daquele troço, e pergunta para ele assim: mas eliminava como? Vocês faziam ações de preço para eliminar, ou esse eliminar inclusive inclusive matar? E o presidente da Dolly, o presidente da Coca-Cola, o cara lá, o representante da Coca-Cola, disse para ele: matar se necessário. Não é? Então, eu estou mencionando isso aqui porque nesses mesmos vídeos aí dessa história vão aparecer também lobistas da Coca-Cola lá em Brasília. Existe, creio eu. Existia naquela época quando foi feito o vídeo. Penso eu que deve continuar existindo. Mas existia lá um escritório de lobby da Coca-Cola, lá em Brasília. E a secretária desse escritório foi entrevistada nesse programa. Era uma brasileira. E ela contou como funcionava o lobby da Coca-Cola. É um lobby mais sofisticado porque é século XXI. Mas aqui, onde os autores narram, também existia isso. Agentes da empresa para se aproximar dos políticos e, através de propina, corrompê-los. Né? Então, veja, a empresa não vinha sozinha. Elas se aliançavam, vinha em grupo. A empresa utilizava-se de agentes que, de uma maneira dissimulada, entrava em contato com personalidades da vida política do país, a fim de conseguir aprovar os projetos que eram dos seus interesses. Mas não bastava isso,
o texto mostra para nós que os governos dos países dessas empresas transnacionais, os governos dos países desenvolvidos, também prestavam apoio às suas empresas. Né? Há um momento aí no texto em que o autor menciona que autoridades dos Estados Unidos se manifestavam muitas vezes em desacordo com as políticas implementadas pelo governo brasileiro. Políticas que feriam os interesses das transnacionais dos seus países. Essa manifestação de um desacordo, né, de um desagrado, por exemplo, do governo dos Estados Unidos em relação a uma política do governo brasileiro, isso era uma forma sutil do governo norte-americano fazer pressão sobre o governo brasileiro. Né? Então, os governos daqueles países também apoiavam essas empresas multinacionais de lá. Né? O autor menciona aqui, ainda no texto, que ele menciona aqui no texto ainda que muitas autoridades públicas, né, no Brasil eram ex-funcionários de carreira de grandes corporações multinacionais. Né? Então, veja que a influência no governo não era única e exclusivamente através do dinheiro, da corrupção. Era muitas vezes através, inclusive, da colocação de homens muito alinhados com os propósitos das multinacionais nos cargos de autoridade, de decisão no governo brasileiro. Né? Bom, então, esses aí são alguns detalhes aí importantes. O autor vai mencionar também, os autores, né, que muitas vezes existem ações que não estão diretamente vinculadas às empresas multinacionais, mas sim aos seus governos nacionais, e que também atuam em benefício das multinacionais. Do que exatamente ele está falando? Ele está falando, por exemplo, dos empréstimos. Lembrem-se que nós comentamos lá no semestre passado sobre o papel do capital estrangeiro, dos empréstimos em dinheiro. Isso também é capital. Não é investimento direto, mas é exportação de capital, é investimento também. Então, veja, os empréstimos a um determinado país cria vínculos de dependência. E, na hora que for necessário, os países credores podem suspender os empréstimos, podem parar de continuar financiando aquele governo e aquela economia. Isso vai ser feito em várias ocasiões, no Brasil e fora do Brasil. Na Argentina, por exemplo, teve lá o governo do presidente Ilia, lá na Argentina, no início dos anos 50, que esse camarada, esse governante argentino, ele questionou uma série de contratos que haviam sido assinados pelo presidente anterior com as grandes empresas do setor petrolífero na Argentina. Ele questionou e ele rompeu todos os contratos. Ele desfez todos os contratos. Acontece que a Argentina recebia investimentos dos Estados Unidos, não só de empresas, mas também recebia empréstimos. E aí o que o governo americano fez? O governo americano foi e congelou os empréstimos, falou, não colocamos mais dinheiro na Argentina. E isso trouxe uma situação de instabilidade econômica na Argentina, que vai culminar no golpe dos anos 50 lá na Argentina, que levou os militares ao poder. E aqui no Brasil foi feito a mesma coisa com João Goulart, né? A influência dessas empresas no governo aparece aí no texto muito particular
de um modo muito particular, durante o governo do Dutra. Eu agora estou um pouco em dúvida aqui, me parece que foi a Jaqueline, talvez, que tenha falado sobre isso, se não estiver errado. Falou da questão do governo Dutra como sendo um dos governos mais submissos aos interesses estrangeiros. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e relembrar que Dutra era um general, tá bom? General Eurico Gaspar Dutra, segundo os autores desses textos, foi o presidente mais submisso aos interesses estrangeiros. Eu agora eu quero também aproveitar a oportunidade e mencionar aqui uma pequena citação, uma breve citação de uma das maiores personalidades de todos os tempos da história do Brasil. E olha, isso aqui não tem nada de homem de esquerda, hein? Eu estou me referindo a Rui Barbosa. Olha o que disse Rui Barbosa no início do século XX. Não busquemos o caminho de volta à situação colonial. Guardemo-nos das proteções internacionais. Ele está dizendo aqui, ó, estrangeiro não quer proteger a gente. Quem protege-nos somos nós. Acautelemo-nos das invasões econômicas. Vigiemo-nos das potências absorventes e das raças expansionistas. Não nos temamos tanto dos grandes impérios já saciados, quanto dos ansiosos por se acharem tais à custa dos povos indefesos e mal governados. Tenhamos sentido nos ventos que sopram de certos quadrantes do céu. O Brasil é a mais cobiçável das presas e oferecida, incauta, ingênua, inerte a todas as ambições. Tem de sobejo com que fartar 2 ou 3 das mais formidáveis. Mas o que lhe importa é que dê começo a se governar a si mesmo. Porquanto nenhum árbitro da paz e da guerra leva em conta uma nacionalidade adormecida e amenizada na tutela perpétua do governo que não escolhe. Um povo dependente do seu próprio dependente do seu próprio território e nele mesmo sujeito ao domínio de senhores, não pode aspirar seriamente manter a sua independência no estrangeiro. Isso foi dito por Rui Barbosa no início do século XX. Então eu prefiro ficar do lado do Rui Barbosa, pelo menos é conhecido, né, se vocês pegarem a literatura, foi um dos maiores diplomatas brasileiros e foi uma das mentes mais brilhantes que existiu na história do Brasil. Rui Barbosa dizia para que um país não se submeta, não fique sujeito ao domínio de senhores externos, evidentemente, né? Por que eu estou mencionando isso? Primeiro, porque é uma advertência, né, que foi feita ao Brasil lá no início do século XX, mas principalmente para dizer para vocês que hoje, século XXI, um século após Rui Barbosa, nós estamos discutindo a mesma coisa. É como se o Brasil tivesse travado, empacado, lá no início do século XX. E para confirmar isso, existe um ato simbólico recente no Brasil, que está na internet, vocês podem procurar no YouTube principalmente, que foi o momento em que o nosso atual presidente, ainda no período em que ele era candidato, inclusive fez parte da propaganda dele como candidato, ele bateu continência para a bandeira norte-americana. Veja que este homem estava se colocando a serviço
de senhores externos. Rui Barbosa dizia que um país, né, um povo, né, não pode aspirar seriamente manter a sua independência se ele está sujeito ao domínio de senhores estrangeiros, né? A consequência das ações dessas empresas transnacionais sobre a política brasileira, sobre os políticos brasileiros, gera uma coisa que, às vezes, a gente simplesmente pensa que não está acontecendo, porque é tão surreal. Por exemplo, os autores do texto aí vão dizer que empresas multinacionais atacavam empresas brasileiras dentro do território brasileiro e muitas vezes elas eram beneficiadas. O autor cita aí, entre os casos, ele menciona um bem específico, que ele fala do governador do da Guanabara na época, né, hoje Rio de Janeiro, na época que era Carlos Lacerda, e ele disse que, não me lembro agora se foi isso exatamente, que foi mencionado pela Andressa numa determinada passagem que ela estava apresentando, sobre licitação, né, em que o Carlos Lacerda privilegiou numa licitação uma empresa estrangeira quando havia a possibilidade daquele mesmo trabalho, daquela mesma atividade, daquele mesmo projeto ser desenvolvido por empresa brasileira, né? E o autor diz categoricamente, aconteceu isso através de suborno, para que o Carlos Lacerda aceitasse naquela licitação a vitória de uma empresa estrangeira, isso significa que ele recebeu dinheiro para isso, né? Mas a luta dos próprios brasileiros, até dos empresários. Aliás, existe aqui, eu também quero citar para vocês, porque isso é muito emblemático, né? Existe aqui a fala do Herberto Ramos, essa pessoa aí foi bastante comentada aí no texto pela Andressa, né? O Herberto Ramos, que tinha uma empresa, é um empresário brasileiro, e enfrentou uma disputa desleal contra empresas estrangeiras. E ele disse, isso está citado no texto, o estranho é que uma empresa como a Fiat, condenada por ter cometido crime contra uma concorrente brasileira, receba incentivos e favores governamentais no Brasil. É meio bizarro, né? Que você tem um Estado no Brasil, um governo brasileiro, que prefere satisfazer os interesses de estrangeiros, né? É disso que o texto está falando, e isso é fruto exatamente da maneira como essas empresas atuam no Brasil, né? Eu penso assim que a história da criação da Petrobras, eu não posso falar sobre isso aqui agora para vocês, mas a história da criação da Petrobras é um capítulo à parte na história do Brasil. Merece ser conhecido porque mostra claramente a importância e a atuação de empresas transnacionais num país. Ali no caso da Petrobras é um caso muito particular, que tem uma história ali interessante que precisaria ser conhecida melhor. Mas eu gostaria, assim, digamos assim, porque nós estamos meio que em cima da hora, então eu quero só mencionar aqui que o autor elenca, os autores aí, eles elencam uma série de ações que são implementadas pelas empresas multinacionais na sua luta para conquistar os mercados dos mais diversos países do mundo. Instrumentos esses que são implementados, meios esses que são implementados de maneira coletiva, inclusive, como a gente comentou aqui, porque as empresas elas atuam de maneira aliançada, né? Então, ele menciona aqui como instrumento de ação, por exemplo,
a corrupção, boicote de créditos, porque você sabe que, por exemplo, uma empresa, quando ela fornece materiais para outra, né, ela fornece e ela pode estabelecer um padrão de pagamento. Então, ela pode dizer para aquela que comprou, digamos, as peças dela, vocês pagam para a gente em 6 vezes, 7 vezes, em 10 vezes, depende do acordo que vai ser feito. Ou ela pode dizer para a empresa, você tem que pagar à vista. É claro que o pagamento à vista dificulta a vida da empresa que está comprando aquelas peças para montar uma máquina, por exemplo, que ela utiliza peças importadas. Então, o crédito aparece nessa hora. A própria empresa dificulta a vida daquela que está comprando as suas peças para montar máquinas. O autor menciona também obstrução na aquisição de insumos. Vão ser citados vários casos no texto em que, às vezes, não é nem a questão do crédito. Às vezes, a empresa que fornece a peça, porque a peça é um insumo de produção, né? A empresa que fornece a peça para uma outra, ela simplesmente atrasa na entrega, né? Ou, o que ele menciona também, as sabotagens, que seria o caso que foi mencionado aqui por algumas de vocês, eu não me lembro agora exatamente qual de vocês, em que as peças são defeituosas, né? Também é uma ação contra que as empresas multinacionais fazem contra as empresas concorrentes, né? E ela ainda menciona aqui a prática do dumping. Então, existe aí inúmeras ações que são muito mais, digamos, sofisticadas do que simplesmente pressão política, né? Ou outros tipos de pressões que a gente viu aqui nos casos que nós já estudamos. No caso concreto aqui agora, principalmente das empresas do setor industrial, existe uma gama variada de ações, digamos, algumas criminosas, né? E outras de sabotagem, criminoso também, né? Contra empresas nacionais, né? Então, mais ou menos é esse aí o contexto dos textos, né? Que os autores descrevem para nós, explicando aí o relacionamento dessas multinacionais do setor industrial com a economia brasileira. Então, eu não sei se alguém gostaria ainda aqui de fazer algum comentário sobre essas questões em particular. Se tem alguma dúvida. Não tenho dúvida. Não? Só lembrando, então, só acrescentando aqui, então, que entre essas múltiplas ações das empresas multinacionais, só para lembrar uma que também é importante, até porque nós vamos falar disso futuramente, elas também investem em instituições, que podem ser, inclusive, universidades. Essas instituições hoje são chamadas de think tank, né? Que são aquelas instituições variadas, né? Que geralmente realizam estudos e opinam na sociedade com autoridade, porque elas geralmente têm por trás delas pesquisadores, cientistas, etc. Então, a opinião delas é uma opinião ali apoiada pela autoridade desses pesquisadores, e são pesquisadores muitas vezes financiados, porque a própria instituição às vezes é financiada por capital estrangeiro, né? Então, elas também atuam dessa maneira, com esses prepostos aí institucionais, que são essas instituições, tá? Bom, gente, se vocês não têm mais dúvidas, se não quiser, eu não sei se o pessoal que fez a apresentação do próprio grupo teria algum comentário a mais para acrescentar. Não, prof, acho que você falou bastante. Eu tinha até marcado de dizer sobre isso, sobre a importância de ser um autor brasileiro, porque eu vi que os outros textos eram mais isso, mas acabei esquecendo, mas você falou tudo.
Acho que foi isso. E era um texto bem mais... foi bem difícil, assim, porque era um texto muito mais técnico de informações, assim. Os outros textos eu vi que eram mais coisas históricas, e esse era mais informações das empresas mesmo, assim. Então foi difícil. Eu espero que todo mundo tenha entendido, porque foi bem difícil apresentar. Sim, mas eu acho que Sim, deu para entender. Diga, Franciele. Não, eu só ia concordar com a Andressa, que foi exatamente isso mesmo. Foi um pouco mais técnico, mas acho que saiu tudo certo. E, Porque professor, o nenhuma autor... dúvida, Sim, pode falar. Gostei bastante Nenhuma dos seus dúvida. comentários, Ok. e principalmente em relação ali ao Dolly. Foi bem legal saber disso, eu não sabia. Achei bem interessante. E é isso. Então, olha, só sobre essa questão da Dolly, deixa eu só contar aqui uma coisa para vocês, porque vocês sabem que no Brasil, toda gravação, seja de conversa, seja de filme, ela precisa ser autorizada pela Polícia Federal, né? É por isso que, às vezes, tem pessoas que gravam outras de maneira particular. Essa gravação ela não pode ser usada em juízo contra a pessoa. No Brasil, isso é proibido. Então, por exemplo, suponha que você converse com uma pessoa no telefone, por acaso você esteja gravando, e a pessoa diz no telefone para você: olha, ô, fulano, eu realmente matei aquela pessoa e tudo mais. Não importa, se você gravar isso não pode ser considerado prova contra a pessoa. Porque a gravação ela não pode ser uma gravação não autorizada pela Polícia Federal. Então, o que a Polícia Federal grava ou manda gravar é legal. O que ela não autoriza a gravar não é legal. Então, o que aconteceu é que aquelas gravações que eu comentei para vocês que eu tenho sobre a Dolly e a Coca-Cola, a Coca-Cola entrou na justiça alegando que aquelas gravações não tinham autorização da Polícia Federal, e de fato não tinha, né? Foi um erro cometido lá pelo presidente da Dolly, e graças a isso a Coca-Cola processou o presidente da Dolly por difamação, olha só, porque ele tinha divulgado na televisão um filme gravado sem o conhecimento daquele sujeito que estava sendo gravado e que era um representante da Coca-Cola, onde ele denunciou uma série de trapaças que a Coca-Cola fazia no Brasil. E aquilo não pode ser utilizado como prova contra eles. Então acabou sendo uma difamação, usando um instrumento ilegal. Só para vocês terem uma ideia, a justiça brasileira condenou o empresário brasileiro, né? É ele quem está tendo que pagar pelo que fez contra a Coca-Cola, e não a Coca-Cola pelos abusos e pelos crimes numerosos que foram citados naquelas gravações. Bom, professor, olha, você corre o risco aqui de ser estuprada e ainda ser acusada de calúnia. Temos um caso recente aí de uma pessoa que foi estuprada, o empresário riquinho lá de São Paulo estuprou ela numa boate aqui em Florianópolis, e simplesmente a moça, acharam sêmen dele na roupa íntima da moça, a moça era virgem ainda por cima, toda ensanguentada a roupa íntima dela com sêmen dele, e o Ministério Público aqui de Santa Catarina considerou falta de prova suficiente e inocentou ele, e ele ainda pode processar a moça por calúnia. Isso é Brasil, né? Exatamente, exatamente. Aí fica muito claro, né, a questão do poder econômico, né? Mas, gente, então eu agradeço aí a participação de vocês, agradeço em particular as 4 meninas aí que apresentaram, né, o trabalho. Muito obrigado aí pelo compromisso de vocês, e a gente volta então na sexta-feira, ok? Um abraço e até sexta-feira então. Tchau, gente. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado vocês. Tchau, professor. Obrigada. Até. Tchau. Obrigado, Valeu. Alice.